Olá pessoal, hoje 17 de junho estamos aqui de volta para discutir mais um pouco sobre geografia. Na semana passada e na semana retrasada, só para relembrar por alguns segundos, nós estávamos discutindo esta passagem, esta quase que mágica, que envolve a postura do sujeito de olhar o mundo e buscar no mundo uma determinada resposta, um caminho, uma ordem de fato. Estamos partindo do princípio de que a percepção pura e simples do mundo é absolutamente caótica. Não entendemos nada do que vemos, não sabemos o que estamos olhando. Só passa a ter sentido as coisas quando olhamos para as coisas com uma certa intencionalidade. E, portanto, as distâncias, os tamanhos, as formas, os cartazes, ou seja lá o que for, as montanhas, o mar, as ondas, as estrelas, passam a ter sentido dentro do processo no qual nós estamos inseridos e queremos, de alguma maneira, buscar respostas. Esta passagem é o que estamos chamando aqui da passagem que o sujeito faz entre a ideia de paisagem, a pura percepção, e a ideia de território, isto é, este movimento, não é, de organizar então a nossa vida, de organizar a nossa relação com o mundo. Hoje nós vamos fazer um pequeno intervalo nesse processo, não é, para que a gente possa então compreender como ele se faz e quais são os elementos e as ferramentas que a geografia possui para que a gente possa, então, realizar este movimento de passagem da paisagem para o território. E esta ferramenta, há uma ferramenta que é tradicional da geografia, que está e se associa à ideia de geografia há séculos, há milênios. E esta ferramenta não é mais nem menos do que a cartografia. A cartografia é a linguagem que nós temos para organizar do ponto de vista do simbólico, do ponto de vista de alguma ordem, a ordem das coisas que nós estamos tentando identificar a partir da sua topologia. Então, vejam bem, se nós estamos entendendo que para termos uma determinada ordem eu preciso ter um questionamento a partir de um determinado processo, preciso saber onde eu estou, onde está o meu povo, onde estão os humanos, onde está alguma coisa em relação a um conjunto de outras coisas. E nesse sentido, então, este onde estar, este jogo de localizações é que vai me determinar o caminho que eu devo percorrer para compreender o processo que constitui aquele determinado fenômeno. Essa é a ideia, então, da ciência geográfica, das reflexões que fazemos, das perguntas que temos, do ferramental que possuímos para construir as respostas que desejamos. E a cartografia, sem dúvida nenhuma, é a ferramenta mais importante dentro desse processo. Por quê? Porque, diferentemente da oralidade, diferentemente do registro, inclusive escrito, das relações orais, nós construímos, nós criamos, no transcorrer de milhares de anos, uma linguagem que não carrega em si a oralidade, na verdade carrega em si a topologicidade. Essa linguagem é aquela que vai nos dizer, então, que determinados elementos, os prédios, as ruas, as plantações, os países, as correntes marítimas, o fluxo dos ventos alísios, ou, as migrações, seja o que for, de alguma maneira, esses processos possuem determinadas leituras de caráter topológico, para que ele possa ser entendido enquanto uma territorialidade. Eu preciso saber, então, vamos imaginar que estamos falando dos processos migratórios, preciso saber o onde as pessoas partem, para onde as pessoas vão, o onde as pessoas ficam, em que medida este onde também define a distribuição de empregos, as possibilidades de sobrevivência, as mudanças de hábitos e assim por diante.
Esse conjunto de ondes, então, é que vai me dar a geografia do processo migratório, do mesma maneira que este conjunto de ondes vai me dar, então, digamos, o processo planetário de produção de computadores, onde se produz cada uma daquelas peças, as memórias, os cabos, as telas. Bom, em resumo, eu preciso desses ondes até o onde isso é consumido, o como que isso é feito, e assim, dessa maneira, a partir do momento em que identifico este jogo de relações topológicas, eu tenho então, de fato, um processo, eu tenho a completude do processo do ponto de vista geográfico. Para que eu possa, então, refletir sobre essa completude em diferentes escalas, algumas coisas têm a escala da minha casa, outras coisas têm a escala da cidade que eu moro, e algumas dessas cidades têm 10 mil habitantes, outras 100 mil, outras, como São Paulo, por exemplo, na região metropolitana, 20 milhões, mais de 20 milhões de pessoas. Então, nesse sentido, onde eu estou dentro dos processos que me identificam e que eu quero identificar, ou onde estão as coisas, as relações entre as coisas que eu quero identificar, eu preciso de uma ferramenta que é a cartografia, porque a cartografia ela é a passagem, é a linguagem que me permite passar o caráter distributivo dos elementos que compõem o processo que eu quero reconhecer, estudar, desvendar, para um caráter distributivo do próprio jogo simbólico que eu vou colocar sobre o papel ou na tela do meu computador. Cada um desses movimentos, diferente das palavras, porque as palavras mesmo, elas têm um caráter muito mais de sonoridade, de temporalidade, a cartografia, no seu jogo simbólico, ela tem o caráter de espacialidade, ela tem o caráter da forma, ela captura o caráter distributivo dos fenômenos, a distância, a escala dessas distâncias, a forma como tudo isso se realiza. E sem dúvida nenhuma, a cartografia foi, no transcorrer dos séculos, no transcorrer de milhares de anos, ela foi tomando formatos bastante diferentes. Algumas sociedades, inclusive, que não sabiam ou não construíram uma maneira de registrar a fala, construíram de fato uma maneira de registrar lugares, principalmente as sociedades que construíram de alguma maneira algum tipo de império, algum domínio territorial mais amplo, onde então os seus governos necessitavam de uma cartografia para dizer o quanto de impostos, o quanto de deslocamento de tropas e tudo mais. No geral, a cartografia ela também tem um sentido militar, ela tem um sentido destes movimentos. É praticamente inviável imaginarmos um comandante militar que não conheça cartografia e que não conheça geografia. Isso existe no Brasil, a gente sabe disso, mas de qualquer maneira, isto é uma afronta à existência, inclusive, do próprio comando militar, não é? Não saber como funciona o clima, ou não ter esta noção do mapa. Bom, essas coisas são ridículas a princípio. Mas, de qualquer maneira, o que nós estamos dizendo é que ter o conhecimento dessas coisas é poder representar do ponto de vista de uma linguagem e que me permite, então, debruçar sobre o representado, sobre a representação e poder compreender, então, os processos que a constituem na escala do planeta, na escala do continente, na escala de um país, de uma cidade, de um bairro, de uma rua, seja em que escala for. A questão é conseguir, então, representar de uma maneira ou de outra este conjunto efetivo de elementos. Um ponto a mais, não é? Para a gente poder, então, ir amadurecendo esta passagem entre a paisagem e o território, e aí dessa passagem para o território, a possibilidade da construção do discurso geográfico, porque é neste jogo que nós estamos indo. E aí vem a cartografia como um elemento fundante. Se nós observarmos este mapa
que está aqui colocado, um mapa famoso, um mapa muito conhecido, ele é chamado de mapa TO, até porque, de alguma maneira, tem esta forma, ele tem um T no meio e, bom, está dentro de um círculo. Não é por isso que ele chama TO, mas não importa aqui. A grande questão é que este mapa, produzido para os missários, não é, para que as pessoas pudessem ter uma noção do que era o mundo, do que aconteceu com o mundo depois que as águas do último dilúvio aí, elas baixaram e aí o Noé distribuiu o mundo para os seus 3 filhos, não é? Um ficou com a África, outro ficou com a Europa, outro ficou com a Ásia, e está aí. Este é o mapa, como vocês podem ver, na parte superior do mapa, a leste, onde fica a Ásia, é justamente o lugar onde o cartógrafo registrou a presença do paraíso. Portanto, na parte mais embaixo do mapa, na parte que está sob, digamos assim, a Ásia, está a Europa, e na parte direita do mapa nós temos a África. No meio disso tem aí o Mediterrâneo, tem aí o Rio Nilo, tem o Rio Dom, então essas coisas que estão marcando. Não é um mapa que a gente possa usar para ir a lugar algum que não seja de fato para ir para o céu, não é? Porque, bom, ele não tem nenhuma escala precisa, nenhum caminho preciso, nenhum topônimo que seja de fato possível de ser reconhecido, fora Jerusalém, que está mais ou menos no meio do mapa. Bom, esse tipo de coisa ele tem o sentido de representar o mundo, mas representar o mundo no sentido da permanência das pessoas. Ele não tem o sentido de buscar caminhos ou coisa desse gênero. Mas, de alguma maneira, esta articulação topológica ela nos permite entender o sentido que o catolicismo, principalmente o cristianismo, de uma maneira geral, vai dar ao mundo. Quem é que fica, quem é que é salvo, quem não é. Não resolve ter um caminho na direção do paraíso. Bom, temos lá o anjo, não é? com uma espada flamejante que não vai nos deixar entrar, então o negócio é realmente permanecer no feudo e tal. Este mapa não é uma invenção do feudalismo, ele já existia de alguma maneira no período do Império Romano, mas no feudalismo ele faz sucesso, ele de alguma maneira representa efetivamente o conceito de mundo, a concepção de mundo que já estava ou que foi desenvolvida, bastante sistematizada por Santo Agostinho, não? Essa ideia de uma terra plana, a ideia de que não haveria possibilidade de existir antípodas, de existir pessoas de outro lado, este conjunto, né, este ideário que vai sobreviver até basicamente São Tomás de Aquino, até o século XII e XIII, né, até que Sacrobosco então faz uma retomada do pensamento aristotélico, e aí nós vamos ter então um mundo redondo outra vez, e talvez seja um bom momento lá pelo século IX, século VIII, para que os terraplanistas possam viver. Se existisse uma máquina do tempo, diria que é o momento ideal para esse tipo de coisa. De qualquer forma, a questão é que nós estamos aí frente a um mapa. E este mapa, apesar de não representar absolutamente nada do que nós entendemos por ser um mapa hoje, ele é um mapa, porque ele representa, do ponto de vista topológico, do ponto de vista da distribuição, ele representa efetivamente o que eu quero dizer sobre o mundo. No próximo vídeo, na próxima quarta-feira, vamos avançar um pouco essa questão da cartografia, o problema dos elementos, das linhas, dos pontos, das cores, para que a gente possa trabalhar minimamente a ideia da passagem, então, da paisagem para o território e do território para a construção do discurso geográfico, que já é um passo muito mais à frente. Ok? Gente, muito obrigado, até sexta-feira. Nós estamos aqui preparando para a próxima quinta-feira uma live com a Lorraine, vejam vocês, com o Eduardo Carlini, o Tarzan, com a Natália, e depois ainda nós vamos ter a presença do Leandro Moretti, que é um psicólogo,
que trabalha com índios, que está fazendo doutorado nesse momento em São Paulo e que trabalha com questões envolvendo comportamentos que são provocados, né, nesse confronto entre a sociedade chamada de sociedade branca, ou brasileira, ou capitalista, ou seja, como vocês queiram chamar, e os índios propriamente dito na região de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Então, essas 4 pessoas, com a minha presença também, né, nós vamos fazer aí no dia 25 a 1h30 da tarde uma conversa bastante interessante sobre a questão das políticas indígenas no Brasil. Aguardem, vou dar mais informações na sexta-feira, na segunda-feira, vou ficar aqui atormentando vocês para que vocês não percam essa live. Um abraço a todos, obrigado, vão aí curtindo e se inscrevendo e nós vamos continuando a nossa vida por aqui. Um abraço, até mais, obrigado por tudo.